Muito bem, seja bem-vindo. Eu sou o Lênio, aqui do canal O Caminho do Homem e o Caminho de Deus, o Caminho da Carne e o Caminho do Espírito. Hoje quarta-feira, e vamos aqui, com a graça de Deus, compartilhar com os amigos aqui um estudo, a palavra do Senhor. Como de costume, vamos orar ao Senhor pedindo a graça do Senhor para que possamos ser como canal do Senhor para transmitir a sua palavra, e que nossos ouvidos estejam atentos para que a Bíblia tenha a dizer para nós, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Santo Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu te louvo e te agradeço pelo Senhor, pelo teu cuidado, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua vontade, pelo Senhor que é bom, o Senhor que é perfeito, o Senhor que é soberano, o Senhor que é o tempo todo bom e nos alcança com graça, bondade e misericórdia, Senhor. Ajuda-nos e seremos ajudados. Guia-nos e andaremos segundo a direção certa. Coloca-nos no centro da tua vontade e estaremos glorificando o teu santo nome, Pai. Santifica-me e santifica-nos na tua verdade, que a Bíblia, que é a tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, neste dia. Orienta-nos. Somos carentes da tua graça, do teu agir, da tua misericórdia. Como disse o mesmo Senhor Jesus no Novo Testamento, como diz a tua palavra. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não podemos nada, Senhor. Não podemos andar, não podemos pensar, não podemos existir se não é da tua bondade, da tua graça e da tua misericórdia. Fala conosco, revela-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com os amigos segunda epístola, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo, até praticamente o versículo 18, que é o último versículo da epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Antes de ler, gostaria de fazer um comentário, antes de nós lermos, daqui a pouco já vamos ler a palavra do Senhor. Uma introdução aqui antes da leitura. Muito tempo atrás, há mais de 2 milênios, a Igreja de Jesus estava sendo plantada, firmada, edificada na terra pelo próprio Senhor Deus. Quando o Senhor veio aqui no nosso meio, o Senhor Jesus, e tabernaculou no nosso meio, armou a sua tenda no nosso meio, para viver no nosso meio, ele estava ali edificando a sua igreja, dando o início da igreja, do corpo de Jesus, do corpo de Deus na terra. Naquele tempo havia muitas pessoas ali, judeus, porque Jesus veio e nasceu na Judéia, em Belém, na Judéia. Portanto, ele veio como para os judeus, inclusive, e nascendo lá. Ele, certamente naquela ocasião, haviam muitas pessoas na sua época que certamente deveriam fazer determinadas perguntas, que são perguntas, inclusive, feitas por pessoas, sabe lá quantas, que vivem neste século que vivemos agora, o século 21, 2021. Primeiro ano, praticamente, aí, do século 21. Primeiro início de um novo tempo, de um novo século.
Pessoas certamente faziam perguntas naquela época que as faziam pensar sobre determinadas circunstâncias e situações no tempo que eles viviam, se de fato era possível pensar em determinadas questões. Por exemplo, haviam certamente no tempo que Jesus esteve como homem aqui na terra, pessoas naquela ocasião, que dentre os judeus ali, e que caminhavam junto com Jesus ou não, e que poderiam se fazer as seguintes perguntas: será que o Messias está vindo neste tempo agora para restaurar Israel? Será que o Messias está vindo agora para restabelecer o reino de Deus aqui na terra? E o Messias vir aqui e através do seu poder, através da sua autoridade, através da sua força, da sua autoridade, estabelecer o reino. E os judeus, a partir de então, iriam governar o mundo a partir dali, e Deus restabeleceria então o governo na terra através de Israel, como é promessa de Deus, para que Israel fosse governo sobre todos os povos, com o Messias? Perguntas que se fazem também hoje em dia. É a mesma pergunta que se fazem muitos hoje em dia. Outra pergunta. Naquela ocasião, no tempo de Jesus, será que algumas pessoas, tantas pessoas, sabe lá quantas pessoas fossem, poderiam estar perguntando, e certamente perguntavam para si: será que é para este tempo agora, de fato, o tempo em que Israel será colocado como o povo, que é o povo de Deus, mostrando como as Escrituras nos mostram, naquele tempo, e continua sendo também, até hoje. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e por causa da rejeição dele, a salvação veio para todos aqueles que não são judeus, que confiam em Jesus Cristo, que entregam a vida para Jesus. Portanto, naquela época eles se faziam essa pergunta, muitos ali dizendo: será que é o tempo? Será que é esse tempo? Naquele tempo, Pedro, o apóstolo Pedro, depois do Senhor Jesus ressurreto, se reunindo com os outros discípulos e os outros apóstolos, certamente estava ouvindo a seguinte pergunta feita por apóstolos, por discípulos e por pessoas que estavam iniciando a caminhada com os apóstolos. Que pergunta era essa? Ouvimos dizer que o Messias, que é Jesus, de acordo com a doutrina dos apóstolos, de acordo com os ensinos dos apóstolos, dizendo que ele vai voltar, que ele ressurgiu dos mortos e ele voltará para reinar a partir de Israel. Será que ele vai voltar agora? Está no tempo dele voltar agora? Certamente muitos se perguntando: será que Jesus vai voltar agora? Outros já nem fazem mais essa pergunta. E nem tem mais essa esperança, esta fé do retorno de Jesus, como os apóstolos ensinaram. Muitos talvez que começaram bem, vivendo um evangelho, entregando-se a Jesus, arrependendo seus pecados e vivendo a vida para Cristo Jesus, no começo da sua fé, no início, quando iam para a igreja, aprendendo os rudimentos, os princípios do evangelho, das doutrinas santas, das doutrinas dos apóstolos, onde foram ensinados que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus derrama do Espírito Santo e que Jesus voltará. Muitos hoje
pode ser que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Que essa promessa que Jesus deu e que falou por intermédio dos apóstolos, que ele voltaria para esta terra aqui, e que ele voltaria de forma em que a Bíblia chama de resgate de um povo para ele, levando para a eternidade. Muita gente hoje não tem mais essa esperança. E a pergunta que eu te faço é: você tem essa esperança? Você está confiante, aguardando o retorno daquele que esteve aqui e foi levantado no madeiro, crucificado no madeiro, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos? Você tem esperança? Você, mais do que esperança, você aguarda o retorno do Senhor Jesus Cristo? Você tem aguardado o retorno de Jesus? Percebe que são perguntas que se faziam naquela época. E como essas perguntas eram feitas naquela época, o apóstolo Pedro, revestido pelo poder do Espírito Santo, com graça de Deus, e testemunha fiel de Deus na terra, que foi o Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, o Deus encarnado na terra, trouxe para nós uma epístola no capítulo 3, nos falando, nos admoestando aqueles do seu tempo e admoestando-nos nós hoje, neste tempo, para que nós pudéssemos ficar atentos para a promessa que o Senhor Deus fez. E quem fez a promessa foi o Senhor. Certamente esta promessa será cumprida. Vamos ler então segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Está escrito assim: 2 Pedro 3, do 1 até o 18. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Pedro dizendo: desperta em vocês esse ânimo, um ânimo sincero no coração de vocês. Quem está escrevendo aqui é aquele que esteve com Jesus, que andou com Jesus, que andou sobre as águas, que estava no barco e Jesus falou para ele: lança a rede do outro lado. Ah, Senhor, nós já pescamos o dia inteiro, não tem mais nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Ele lançou a rede e veio muito peixe para dentro do barco. E quando isso aconteceu, ele virou-se para este Senhor, que é o Senhor dele, Jesus, e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Este que estava ali de frente a um templo chamado Templo de Formosa, viu um paralítico. E o paralítico pediu a ele: me dê alguma ajuda. Ele disse para o paralítico: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho que te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. E pegou o paralítico pela mão e ele se colocou de pé. Este homem que andou com Jesus, tomou a ceia com Jesus, comeu pão, comeu peixe com Jesus na praia. Quando Jesus estava ressurreto, apareceu para ele comendo peixe na praia, bebendo vinho, junto dos apóstolos. Este apóstolo está dizendo aqui, no primeiro versículo, para os discípulos da sua época: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com a exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Lembre-se das palavras ditas pelos santos profetas. Lembre pelas palavras ditas pelos profetas que estiveram no meio de vocês: João Batista,
Ágabo, um profeta que contemporâneo a ele, os profetas que escreveram como Isaías, como Abacuque, como Sofonias, como Miqueias. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Nos últimos dias virão escarnecedores, virão pessoas que farão escárnio, pessoas que blasfemarão, zombarão, criarão contendas com vocês, andando segundo as paixões deles, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, os escarnecedores dizendo: desde que os pais dormiram, desde que Moisés dormiu, Josué dormiu, Abraão dormiu, o mundo continua sendo mundo, as coisas continuam sendo como são, o tempo continua passando, as estrelas continuam brilhando, o sol continua no seu lugar, a terra continua dando seu fruto em tempos e fora de tempos. E a vinda do homem, onde está a volta? Vocês estão dizendo que ele vai voltar, onde está a volta? O mundo continua sendo mundo. E onde está a volta? Onde está a promessa da sua vinda? Eles voluntariamente ignoraram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Eles esqueceram que quem fez todas as coisas foi aquele que falou que fez tudo pela força de seu poder, que fez a água, fez a terra, e que o Espírito daquele que fez todas aquelas coisas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E eles esqueceram de que quem foi que fez todas essas coisas. E pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. E foi aquele mesmo que fez todas essas coisas e que prometeu voltar. Foi esses que colocou também esta terra aqui, submersa em água. É este que prometeu. Quem fez tudo isso, que prometeu. Foi este que prometeu. Não foi outro. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Inclusive, ele também prometeu, embora ainda tenha feito todas as coisas, ele prometeu. Tudo isto estará imerso em fogo. Vai estar tudo agora em fogo. Ele prometeu. Quem disse isso? Foi o que fez todas as coisas, que prometeu voltar e que prometeu que queimará tudo como se queima uma palha, para fazer tudo novo, novo céu e nova terra. Até o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Pedro falando, e tem um detalhe, amados, não ignoreis uma coisa,
que embora o Senhor tenha feito todas essas coisas, fez os céus e a terra, separou terra da água, colocou o luzeiro do dia e outro durante a noite, fez as estrelas, os animais segundo as suas espécies, fez todas as coisas, fez o homem, fez a sua ajudadora, a mulher, durante tanto tempo. A Bíblia fala que fez durante 6 dias e no 7º dia descansou. Aqui Pedro diz no versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Significa que os tempos para Deus não é a mesma coisa que o tempo é para nós. Deus, o Senhor está fora do tempo. O Senhor é dono do tempo. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. O Senhor nunca surgiu, Ele sempre existiu. O Senhor sempre esteve. O Senhor sempre está e o Senhor sempre estará. O tempo passou a existir a partir dele. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. É o Deus das partículas. É o Deus das ondas eletromagnéticas. É o Deus da massa. É o Deus da energia. É o Deus do vácuo. É o Deus de todas as estruturas. É o Deus de todas as leis, da química, da física, da biologia, da termodinâmica. É Ele quem faz tudo, é Ele que é o dono de tudo. É Ele quem faz tudo para o louvor da sua glória. E é Ele que fez várias promessas. E a promessa que Ele fez diz que Ele voltará. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Um homem dizendo que o Senhor está demorando ou não demorando para fazer alguma coisa. O homem não consegue medir. O homem não consegue medir em quanto tempo um fio de cabelo cresce e qual o comprimento do crescimento desse fio de cabelo em determinado tempo. O Senhor conhece todos os fios de cabelo da cabeça de todos os homens na terra e sabe o exato momento em que o fio cresce, do comprimento que ele cresce, no determinado tempo que ele cresce. Quando isto acontece, e antes que isso inicia, ele já sabe o que vai acontecer, com todos os detalhes. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que faz promessa na Bíblia. Esse é o Deus que fez as promessas da Bíblia. Não é este Deus aí, muitas das vezes conhecido na mídia, como se fosse um Papai Noel. Não é não. Esse Deus aqui não assemelha em nada com Papai Noel. Nada. Esse Deus aqui é o Deus da Bíblia. É o Criador de todas as coisas pela força da sua palavra, pelo poder da sua palavra. O Senhor, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Você já é de Cristo? Você está no caminho de Cristo? Você já anda com Jesus?
você tem Jesus como seu Senhor, seu dono, o seu Salvador, sabe de uma coisa? Jesus não quer que você se perca. Inclusive, se você tem cometido alguma coisa de errado, Deus quer que você se arrependa. Porque você é filho dele, então você tem que se arrepender. Você precisa se arrepender. E aquele que não é filho de dele ainda, que vai ser adotado por ele ainda, ele vai trazer, vai se arrepender, porque Deus quer que todos os seus filhos se arrependam. Não quer que se percam, quer que se arrependam. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando o ladrão chega para assaltar de noite, como é que ele vem? Ele vem sem avisar ninguém, vai, pega o que quer roubar e leva. Ele chega, de repente, o ladrão de noite, não avisa ninguém. Chegou o ladrão, levou, você não viu nada. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Como ele virá? Como um ladrão veio de noite. Ele veio, o que aconteceu? Jesus voltou. É um primeiro retorno dele. Ele virá, ele virá. Ele prometeu que virá? Prometeu. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E ele há de fazer todas as coisas novas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Ou seja, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém em santo trato e piedade vos ser? Em que pessoa você deve se tornar? Em que pessoa santa, piedosa, temente a Deus, buscando a vontade de Deus você deve ser? Em que pessoa santa, em que pessoa piedosa, em que pessoa temente ao Senhor você deve ser? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pedro estava aguardando. Jesus foi assunto aos céus diante de Pedro. E dois varões de branco, quando Jesus estava sendo elevado aos céus e ocupando a sua posição, à destra de Deus, como governante, governador, régio dominador, como era outrora, intercessor à destra do Pai, quando ele estava sendo assunto aos céus, Pedro e outros apóstolos, apareceram dois varões para ele, em outra epístola, dizendo, apareceram dois varões de branco dizendo para ele, por que estás olhando para o céu, para ele que estava indo? Do mesmo jeito que ele está partindo, ele vai voltar. Do mesmo jeito que vós estáis vendo ele subir, ele ir, ele voltará. E como será?
Virá como um ladrão de noite, quando ninguém estiver esperando. Apareceu Jesus. É assim que vai ser. É conhecido como o rapto da igreja. É assim. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E Pedro dizendo, mas nós estamos aguardando um novo céu e nova terra, onde vai habitar a justiça. Vai ter novo céu e nova terra, onde vai habitar a justiça. Onde ele estará no trono, governando com cetro de justiça. E todos o servindo, o adorando, o exultando, o glorificando, magnificando, o adorando e dando honras, glórias, honras e glórias, e reis, e reis, e reis, e reis, e majestade, colocando-se diante dele, curvando-se diante deles. Homens de toda tribo, povo, língua e nação, de todas as eras da história da terra, se curvando diante de Jesus e todos dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Rei de toda a glória, louvado seja o teu nome, magnificado seja o teu nome. Novos céus e nova terra. Aleluia. Você espera por esse dia? Você aguarda o retorno desse Senhor? Você aguarda o retorno de Jesus? Você tem essa esperança? Você vive aguardando o retorno desse Senhor? Que hoje aqui você o tem como seu Senhor, como seu dono, como seu Salvador, como seu Deus, como seu intercessor, como seu pastor, como seu sumo sacerdote? Ele prometeu que vai voltar. E tende por versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Vou ler novamente o versículo 13 e 14. Pedro falando, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, versículo 14, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Você está aguardando o retorno de Jesus, vivendo para Jesus, esperando o retorno de Jesus, esperando o seu pastor voltar para buscar-te? Conserve a sua fé, conserve o seu coração, conserve a sua alma, conserve a sua alegria no espírito, sendo irrepreensíveis, lavados no sangue de Jesus, imaculados, lavados no sangue de Jesus Cristo, confessando os seus pecados, se relacionando com Jesus, todo dia. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, ou seja, e tenha por salvação a longanimidade do nosso Senhor, ou seja, tenha por salvação a longanimidade do nosso Senhor, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu aqui na terra de um jeito por nós, pelos que foram contemporâneos a eles e pelos que são dele nesse tempo. E ele sofreu, teve sofrimento longo, em prol de você que o espera,
em prol de mim que o espera, em prol de todos aqueles que o esperam. Tende por salvação a longanimidade do seu Senhor, tende por salvação que o sofrimento que Jesus teve por você foi para que você pudesse manter-se firme, aguardando o seu retorno, para te buscar e para te levar no local onde Ele foi preparar lugar. Para voltar e te levar para que onde Ele estiver, vós estejais também. O livro de João falou isso, o apóstolo João falou isso. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado, pelo dizendo, olha, tenha por salvação a longanimidade o que Jesus sofreu por nós, e a paciência com que Jesus tem por nós, nos ajudando todo dia, e também porque Paulo vos escreveu a respeito destas coisas. Versículo 16. Falando disso, como em todas as suas epístolas. Falando do quê? De que Jesus prometeu que vai voltar, que haverá novos céus e nova terra. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Inclusive, Pedro falou assim, inclusive tem coisas difíceis que ele escreveu de entender. E que indoutos faz o que? Leem aquilo e não entendem direito e tentam entender do jeito que eles querem. E acabam fazendo e criando fábulas e heresias para a própria perdição deles. Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Olha o que ele está dizendo no versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados com eles também, ou seja, guarde de que vocês sejam também tirados da presença de Deus e do convívio dos irmãos e do convívio com o Senhor Jesus. Guarde para que vocês não sejam arrebatados, tirados do convívio de Jesus e do convívio dos irmãos. Como eles estão sendo arrebatados, tirados do convívio da igreja e do convívio de Deus, por causa do que? Das coisas erradas que eles têm aprendido e da forma como eles têm feito heresias e falsos ensinos a respeito daquelas coisas difíceis que Paulo escreveu, mas que tem um jeito certo para poder entendê-las. Versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Portanto, o último versículo, Pedro falou assim, portanto, crescei na graça. O que é crescer na graça? Cresça na graça, ou seja, cresça na dependência do amor de Deus. Cresça na dependência do favor de Deus. Cresça na dependência do cuidado de Deus. Cresça na dependência do zelo de que o Senhor Deus tem para com todos os seus filhos, através do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, tratando, orientando, admoestando, convencendo, consolando, instruindo na justiça, ensinando-vos a respeito de todas as coisas como está escrito,
revelando-vos todas as coisas que foram escritas, e no conhecimento. Certa vez uma pessoa falou assim: eu gostaria de fazer parte da maçonaria. É? Por que você gostaria de fazer parte da maçonaria? Porque falaram para mim, me explicaram para mim que lá na maçonaria você vai buscar sabedoria, vai desenvolver entendimento, conhecimento, ciência e sabedoria, porque lá é um local onde as pessoas buscam sabedoria, conhecimento, coisa e tal. Pois é, eu tenho a notícia para te dar. Você está buscando conhecimento, sabedoria e ciência no lugar errado. Lugar errado. Porque a Bíblia fala que em Jesus é que foram depositados tesouros de todo o conhecimento e de toda a sabedoria. Você quer obter conhecimento e sabedoria? Em Jesus foram depositados todo tesouro de todo o conhecimento e de toda a sabedoria. É através de Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. E Ele prometeu que vai voltar. E Ele prometeu que voltará. E levará para si filho seu, filha sua, que as tem como menina dos seus olhos. Deus tem seus filhos como menina dos seus olhos. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor levante sobre si o teu rosto, que o Senhor Deus te dê paz, que o Senhor te dê entendimento, que o Senhor te dê alegria no Espírito Santo, que o fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio sejam marcas na tua vida e que você vive novidade de vida com Jesus todo dia, aguardando no profundidade da sua alma, como sendo um coração pulsante e latente dentro do seu espírito, dizendo o tempo todo dentro de você: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.